Olá, eu me chamo Lucas de Luca e por acaso eu sou o fundador de uma editora chamada Flive e muita gente tem dúvida de como é que publica na Voe, como é que é esse processo, como é que funciona, o que é publicar na Voe exatamente. Então eu vou fazer um vídeo hoje que poderia se chamar Vale a Pena Publicar na Voe, que nem eu fiz da Weclap, mas eu vou fazer na verdade um como é publicar na Voe, porque como eu sou o dono, eu acho que vale a pena sim publicar na Voe, caso você seja o público-alvo da Voe. Se você não for a pessoa certa, o tipo de autor que combina com o formato, não vai funcionar. E aí você vai se frustrar e a gente vai ficar com o pepino na mão, porque vai ser um autor que a gente investiu e não vai dar o resultado adequado. Então, fica comigo para você entender como é publicar nessa casa e se vale a pena para você publicar no selo Voe da editora Flive. É muito bom te ter aqui nesse canal, sabia? Obrigado por fazer parte das mais de 1000 pessoas que já estão inscritas aqui. E se você quiser ajudar o Ninho, essa comunidade, a crescer, deixa o seu like para que as pessoas recebam mais fácil esse vídeo como indicação. Também se inscreve se você não é inscrito, se é a sua primeira vez por aqui. E manda para 5 amigos para a gente aumentar o Ninho. 5 amigos no seu WhatsApp que você sabe que podem curtir esse vídeo aqui, podem querer se interessar por esse selo, manda para eles que com certeza o nosso Ninho vai crescer. Nossa meta agora é chegar em 4.000 horas assistidas, que é bem difícil de chegar. Eu não imaginei que tinha uma meta tão complicada assim no YouTube, para a gente conseguir monetizar esse canal e assim eu ter algum retorno sobre o conteúdo que eu estou produzindo hoje para vocês, porque eu faço por amor e eu gostaria muito de conseguir dedicar mais tempo para o canal. E para eu conseguir dedicar mais tempo, eu preciso pelo menos que um pouquinho de dinheiro pingue ali. E eu não quero que você pague, eu quero que você tenha conhecimento de graça. Então, se você me ajudar, a gente consegue trazer mais conteúdo de graça aqui pro YouTube. Agora, deu de enrolação, vamos direto pro assunto. Publicar o seu livro na Voe é fácil se você for um autor comercial e você tiver a visão de construir uma carreira comercial no meio editorial. Então, se você é um autor que tem o sonho de publicar um livro, a Voe não é o selo certo para você, porque você quer só realizar o seu sonho. E realizar o sonho de publicar um livro é um sonho que se realiza com uma prestadora de serviço e não com uma editora. Existem editoras prestadoras de serviço e o selo Voe não é um selo feito para isso. Então você vai acabar tendo uma experiência boa, porque você vai realizar o seu sonho, mas a Flive vai acabar perdendo uma oportunidade de publicar um autor que queria construir uma carreira na literatura e não só realizar um sonho, que é publicar uma obra só. Depois de publicar, esse autor que é um sonhador, ele vira as costas e vai embora, ele já realizou o objetivo dele e a editora acaba ficando com uma obra publicada que ela não tem o que fazer com aquilo. Então, se o seu objetivo é construir uma carreira, a Flive é uma boa editora para você e a Voe pode ser o selo certo para você. O que define se o selo Voe é o ideal? Se a sua obra é uma obra comercial. Se você escreve comercialmente para um público comercial, um público interessante que está no mercado, está sendo explorado, ou você entende que ele não está sendo bem explorado e a sua obra conversa com ele, o selo Voe vai funcionar para você. A partir do momento que você é aceito, fechou contrato e tal, como é que funciona essa operação? Primeira etapa, a nossa equipe de edição vai analisar o seu original e vai analisar também o seu briefing, né, onde você aponta uma proposta de sinopse, biografia, etc. E ela vai fazer alterações e proposições para você. Você vai aceitar ou não as proposições. A Flive é uma editora que ela respeita muito a opinião do autor. Então, se o autor não quer fazer o que a gente sugere ser feito, a gente vai aceitar isso, vai deixar bem claro, a gente discorda da sua posição, porque a gente entende que comercialmente é melhor assim, mas a gente respeita a sua opinião como proprietário dessa obra, então a gente vai manter o que você propôs. A gente realmente trabalha dessa forma. Depois disso, seu livro vai para edição, então é feita a capa, diagramação, revisão ortográfica. Eu não vou entrar em méritos aqui porque isso não é interessante. Edição é edição. Você pode checar a qualidade dos livros da Flive comprando um livro da Flive. A Flive tem promoção acontecendo todo momento, tem livro em promoção toda hora. Então, se você quer tirar a dúvida se a Flive tem uma boa revisão, uma boa diagramação, uma boa capa, você pode comprar um livro nosso, que eu acho que a gente tem livro a partir de R$10, cara, é muito barato. Vai lá, compra um livro, recebe em casa, avalia como funcionou o seu unboxing, né, os brindes que você recebeu, a sua experiência de compra, avalia também a qualidade do produto e aí você decide se compactua com o que você quer para o seu livro ou não. É a melhor forma. Eu te explicar como funciona não vai adiantar de nada.
compra um livro da Flive, recebe ele em casa, consome esse livro e vê se é o que você quer para a sua obra. A partir do momento que o seu livro é editado, ele vai para uma pré-venda e essa pré-venda tem uma meta a ser batida. A Flive não tem como financiar 15 livros por mês, que é o quanto a gente está publicando hoje com a Voe, correndo 100% do risco. Porque a gente investe naquele autor, a gente gasta em média de R$ 1.500 a R$ 2.000 para publicar um livro, e quando ele vai para o mercado, aquele autor normalmente ele tem como financiar essa obra, como conseguir o retorno só com amigos, familiares e público que ele construiu em 3 meses. 3, 4 meses, que é o tempo que ele tem normalmente para construir essa galera, além da divulgação que a Flive faz. Então a gente junta a divulgação que a editora faz, mais o trabalho, né, que foi do autor de juntar público, de juntar as pessoas que tem ao seu redor, de pegar o público que já consumia ele, caso ele já seja um autor que já publicou alguma coisa, e juntando isso, normalmente se alcança as metas que giram entre 50 e 65 exemplares. Um autor, sendo 100% sincero com você, um autor amador que vai lançar o seu primeiro livro só com amigos e familiares, ele tem capacidade de sobra para vender 150 exemplares. Ele tem essa capacidade só com amigos e familiares. E eu digo isso para vocês por experiência própria e experiências de autores amadores que eu ajudei a publicar no Brasil inteiro. Então qualquer estado, qualquer lugar, principalmente cidades pequenas, capitais, cidades maiores, é um pouco mais difícil porque existe, né, muita área para ser né, alcançada, mas olhando uma comunidade pequena, você consegue alcançar uma média aí de 100 a 150 exemplares vendidos no seu lançamento. Então a pré-venda da Voe, que tem essa necessidade de meta, ela pode ser batida por literalmente qualquer pessoa. Quanto mais velha essa pessoa for, em teoria mais fácil, porque é um networking maior, mas a gente entende aí que autores a partir de 19 anos, que já construíram amizades, relações, conseguem, com a educação que a gente passa para eles, o nosso suporte, a divulgação da editora, construir essa base e alcançar essa meta. Por isso hoje a Voe tem uma média aí de 80% de autores que batem as suas metas. Isso é um número que acontece por quê, tá? Os autores, eles recebem conhecimento em forma de cursos gratuitos, contato direto comigo, com a editora deles, né, que hoje em dia a gente tem uma profissional que trabalha diretamente com eles, com o setor de marketing, que também se coloca à disposição para dialogar com os autores, e também e-books, né, e-books que a gente produz técnicos. Esse material todo ensina o autor, desde o dia que ele assina o contrato com a gente, como ele pega essa gama de networking que ele desenvolveu, esse monte de gente que conhece ele e faz com que essas pessoas, essa muita gente, compre o livro dele. E normalmente dá certo. Se ele absorve esse conhecimento e aplica na prática, ele bate a meta. Sempre acontece assim. Muitas vezes quem não bate a meta é quem superestima o seu público, quem considera que vai fazer um post no Instagram, vai mandar uma mensagem no grupo da família e isso vai ser o suficiente para vender a sua meta. Normalmente as pessoas superestimam o trabalho que elas fazem e aí a meta acaba não sendo batida. E infelizmente isso acontece com autores que têm muito potencial e obras que são muito boas. Isso acaba acontecendo às vezes. Passada a pré-venda, a gente passa para o livro publicado. Quando o livro é publicado, a editora e o autor, eles meio que se separam em uma relação de colaboração. O autor vai desenvolver a mídia dele, os parceiros dele, como ele quiser. Inclusive ele pode optar por não desenvolver nada, existe esse tipo de autor. E a editora vai desenvolver as suas parcerias e a sua mídia sobre o livro. Vamos falar só sobre a editora, fingir que o autor não existe. A editora vai enviar para, em média, 3 influenciadores digitais que já se demonstraram interessados na obra. Eles se inscreveram para receber aquele livro, então são influenciadores qualificados, o que é muito melhor do que você ter uma base de parceiros na editora, tipo 20, 40 parceiros na editora, e você manda para esses parceiros o livro que você acha que eles vão gostar. Porque assim, aquele parceiro pode não gostar. Teve uma grande polêmica um tempo atrás, onde alguns influenciadores estavam descontentes com o tipo de livro que recebiam da editora, e não a Flive, tá? Era uma outra editora. E essa editora estava descontente
com o resultado que estava tendo com os parceiros. Então era um perde-perde. E a Flive decidiu trabalhar só no ganha-ganha. A gente envia o livro para aquele influenciador que está interessado em receber o livro. A gente não manda um livro para um influenciador que não quer aquela obra. A gente não faz isso porque isso é antiprodutivo. O influenciador talvez não goste da obra, não queria receber aquilo e vai fazer só por obrigação e não vai dar o resultado que a editora e o autor esperam. Além do influenciador, a editora vai veicular a obra nas suas campanhas. A partir do momento que o livro tem estoque na casa, o nosso interesse é vender aquele livro o mais rápido possível. Então a Flive, ela tem sempre promoções que tem vários livros, aqueles livros selecionados. O seu livro, quando está na Voo e ele está com estoque na casa, ele vai entrar corriqueiramente em campanhas assim, e a Flive, ela vai direcionar mídia paga, anúncio em propaganda em Facebook, Instagram e também assessoria de imprensa e meios de comunicação, para que os livros que estão nessa campanha fiquem em voga. Essas campanhas costumam ser campanhas de promoção, então o livro vai estar mais barato do que ele estaria normalmente, e os leitores eles vão chegar e eles vão ver as opções que eles têm. Baseado nas opções, eles tomam decisões. E nessa etapa, a editora costuma tirar muito conclusão do livro que vende bem e o livro que não vende bem. E aí a gente parte para uma terceira etapa da publicação do livro. Isso acontece normalmente depois do terceiro mês que o livro passou pela pré-venda, né, e ele foi publicado. Então, a pré-venda dura um mês, e aí tem um mês aí que a gente chama de hiato, que é aquele mês onde o livro ele ainda não está validado, ele não chegou na editora direito, nem no autor, e esse mês de hiato, normalmente ele é trabalhado pelo autor e pela editora em mídia fria. O autor construindo o seu público, validando o seu público, e a editora aguardando a obra chegar aqui para, quando ela chegar, a gente desenvolver mídia, avisando que o livro chegou, criando lives que normalmente eu faço na minha conta pessoal para não encher de live lá na conta da editora, mostrando o empacotamento dos livros, mostrando os livros, explicando quem eles são e mostrando o que a pessoa ganha comprando esses livros, os brindes que vão junto com ele. Isso costuma gerar um bom resultado, sempre costuma gerar alguma venda disso, daqueles livros mais desejados, então é bem legal. Esse mês de hiato ele é o mais fraquinho, então o terceiro mês ele é o mês do pega pra capar. É o mês onde a editora coloca o livro nas promoções, é o mês onde o autor ele pode desenvolver bastante mídia, porque ele tem um estoque pessoal ou não, né? Aí se ele não tem estoque pessoal, ele direciona a mídia para a editora se ele quiser. E aí a gente consegue entender se os influenciadores gostam do livro, porque eles já receberam nesse mês, e se o público leitor gosta desse livro. Se ele compra e se depois que ele compra, ele indica para alguém. Depois desses 3 meses, a editora já entende se esse livro é um bom livro ou não. A gente já tem certeza absoluta se aquela obra, do ponto de vista da Voe, que é um selo comercial, lembra que é um selo comercial, aquele livro tem potencial de investimento maior. Se o livro tem potencial de investimento maior, a gente analisa o autor. E aí, se o autor ele passou esses 3 meses esperando o sucesso cair no colo dele, a gente entende que esse é um autor que a editora vai investir R$1.000, o autor vai investir 0 dinheiro e 0 tempo na carreira dele e vai acabar dando um resultado menor do que se a gente investisse os mesmos R$1.000 em um autor que está investindo o seu tempo ou o seu dinheiro ou os dois para conseguir ter resultado na sua carreira. Isso é muito importante, tá? A gente não espera que o autor invista na obra dele. A gente espera que o autor invista na carreira dele, na construção de público para ele, como indivíduo, para que as pessoas conheçam quem ele é. A editora vai querer vender um livro. O autor, ele quer vender vários livros, ele quer publicar vários livros na vida dele. Então ele tem que vender a carreira dele, quem ele é, o que ele escreve e conseguir construir público com isso. Então a gente analisa se aquele autor ele está querendo construir uma carreira ou se ele é um sonhador, se ele publicou o livro dele e para isso ele já é o suficiente. Então se a gente entende que o autor ele quer construir uma carreira e o livro ele tem um potencial, né, ele é desejado pelas pessoas, as pessoas gostam dele, aí a gente pega esse autor e investe mais. Cria uma campanha só do livro dele, envia para mais influenciadores, às vezes, cada caso é um caso. Tem livros que funcionam melhor em e-book, e aí a gente pede o direito do e-book para que a gente possa trabalhar a mídia. Tem livros que funcionam em ambos os casos, a gente pede também o direito do e-book daí para poder publicar nos dois. E o próprio livro físico, né, se é um livro que desenvolve muito bem no livro físico, a gente trabalha com o autor nessa linha.
Nesse momento também a gente puxa o autor um pouco mais para perto. A gente começa a marretar mais na cabeça dele ideias do que ele pode fazer para construir essa mídia e a gente pede que ele ajude a gente, que ele participe, que ele comente, que ele compartilhe. Porque é um trabalho em conjunto, é a editora junto do autor. A gente anda um junto do outro. Não é um negócio do autor esperar que a editora venda e nem a editora esperar que o autor venda. É uma questão dos dois trabalharem em conjunto para alcançar um resultado em comum. Quando o livro desenvolveu, a gente investiu um pouco mais, o autor continuou trabalhando na imagem dele e aí repercutiu, aquela obra realmente está muito segura, realmente é um livro bacana que a gente pode investir sem medo, a gente passa para o autor um contrato tradicional. Esse contrato tradicional, ele basicamente prevê exclusividade para a Flive daquele título por 2 anos, 3 anos, 1 ano, depende muito do autor e do resultado que está dando. Essa exclusividade, ela é o que dá segurança para a editora investir mais. Porque vamos supor, um autor, por exemplo, vamos pegar um livro que a editora... Vamos pegar o meu livro como exemplo, o Corvo Negro, né? Eu sou o autor do Corvo Negro. O Corvo Negro vai bem, a editora investe um pouquinho mais e vê que o público dá resultado realmente. Eu, como autor, estou desenvolvendo mídia e aí a editora fala, beleza, vamos aportar mais recurso e mais tempo aqui. E aí o livro começa a vender muito bem, esse autor não é exclusivo nosso, ele pega o livro dele e aí ele vai publicar com outra editora, ou ele vai publicar de forma independente. E aí todo aquele dinheiro que a editora investiu, aquele estoque que a editora criou, se perde. Porque o autor, sim, ele tem esse direito, ele tem essa possibilidade. Então a gente precisa de um pouco mais de segurança para poder investir mais nesse autor. Então esse é o caminho na Voe. E a partir disso é outra história, é um autor tradicional da editora, não é mais um autor Voe. Ele se torna outra coisa. Então o caminho da Voe, em resumo, é... Você assinou o contrato, a partir disso você tem material educacional e técnico, além de apoio da nossa equipe, se você entrar em contato com a gente, para desenvolver a sua carreira, o seu plano de publicação como um autor da terceira década do século XXI. A gente ensina para você como as coisas realmente funcionam e como você pode fazer funcionar. Você tem 4 meses para isso e esses 3 a 4 meses, na verdade, esses 3 a 4 meses também serve para a nossa equipe desenvolver a editoria do seu livro. Daí tem uma pré-venda de 1 mês, onde a gente avalia o resultado do que você aprendeu. 1 mês de hiato, onde tanto nós quanto você trabalhamos uma imagem bem mais fria, e aí tem 1 mês de venda mesmo, de teste do mercado, e aí se esses 3 meses aí de venda, pré-venda, 1 mês mais paradinho e o terceiro mês, eles dão bom, a gente investe um pouco mais na sua obra, para que a gente avalie ela com um público um pouco maior, e aí se funciona a gente te oferece um tradicional. Esse é o caminho da publicação de um livro na Voe. Se você gostou desse vídeo, independente se você gostou do formato ou não, não esquece de deixar o seu like. Se você tem alguma sugestão de, eu não acho que esse formato encaixa comigo, eu acho que eu funcionaria melhor de outra forma, sugere aqui embaixo, cara. A Flive está muito aberta em criar novas opções, novas oportunidades para que autores diferentes um do outro publiquem os seus livros. Então coloca aí embaixo qual seria o selo de publicação ideal para você, sendo realista. Também não fala, eu não tenho público nenhum, o meu livro não é comercial e eu quero uma publicação 100% gratuita que a editora faz toda a divulgação por mim. Isso não é verdade, isso não existe. Então imagina no mundo real, nessa situação que a gente está agora, qual seria o selo ideal para você? Pagando, de graça, dividindo custo, sem meta, com meta? Eu já com uma base de público e aí a editora não tem meta para mim. Precisa mesmo, porque se você já tem público formado, a meta não é uma ameaça para você, Você vai bater a meta logicamente, então a meta tanto faz para quem já tem público formado, A meta é só uma burocracia, uma segurança para a editora que para o autor pouco importa. Então qual seria o seu selo ideal? Conta para mim aí embaixo que eu tô louco para criar o selo para você se for possível. E lembra, o Ninho ele precisa de você. Manda esse vídeo aqui para 5 pessoas que gostariam de entender melhor esse selo ou manda um outro vídeo que você acha que funcionaria melhor para um amigo seu. Manda para 5 amigos ou para um grupo que está cheio de escritor, cheio de gente que gostaria de saber sobre o que a gente fala aqui, para que a gente alcance 4.000 horas assistidas. Quando a gente alcançar 4.000 horas assistidas, eu vou avisar vocês,
porque não tem como vocês saberem sem eu avisar, porque a partir desse momento podemos monetizar o canal Lucas De Luca. Eu tô muito ansioso pra gente chegar nisso e vai ser culpa de vocês. Então, muito obrigado pelo carinho que eu já recebo até hoje. Tomara que vocês tenham curtido essa explicação de como realmente funciona o selo Voe e um beijo no seu coração, meu querido. Vai criar, vai voar, vai publicar do jeito que é melhor pra você.